Fala pessoal, tudo bem? Rafaela Martini aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar aqui como configurar um formulário para você editar posts aqui pelo front-end. No vídeo passado eu te mostrei como criar posts pelo front-end e agora nós vamos aprender a editar também. Se você não viu o vídeo passado, eu recomendo que você dê uma assistida nele, porque nós vamos utilizar o formulário que nós criamos lá como base para a gente prosseguir aqui com a configuração de edição desse post, ok? Bom, eu vou voltar aqui no meu painel do WordPress. Aqui em JetForm Builder, eu tenho aqui o formulário que eu criei anteriormente, que é o formulário de criar o projeto. Ele cria o post lá no front-end. E aí nós fizemos todas as configurações, trouxemos os campos para cá, criamos aqui, configuramos as ações pós-formulário. Então, você vai precisar ter tudo isso aqui já preparado para a gente inserir agora as configurações de edição do post, ok? E aí, para facilitar a nossa vida, deixa eu voltar aqui. Ao invés de eu criar o formulário trazendo tudo de novo, eu vou simplesmente duplicar esse formulário e aí eu vou fazer as configurações de edição nesse formulário aqui que foi duplicado. Por quê? Porque as informações do formulário de edição, elas são basicamente as mesmas configurações do formulário de criação, porém com algumas coisinhas a mais. Então, eu vou clicar aqui para editar. E a primeira coisa, eu vou simplesmente mudar o título. Então, eu vou colocar aqui. E eu vou deixar esse copy aqui só para que a gente não confunda com outro formulário que já tem aqui, que tem esse mesmo nome de editar projeto. Então, eu vou deixar esse copy aqui para diferenciar, ok? Vou salvar. Antes disso, eu quero explicar uma coisa aqui para vocês, tá? Eu deixei aqui um mapa mentalzinho para que a gente possa seguir aqui um passo a passo e também para que eu possa explicar para vocês qual que é a informação que vocês vão utilizar num campo que nós vamos adicionar agora. Depois que a gente duplica o formulário, a outra coisa que a gente tem que fazer é inserir um campo Hidden Field. Esse campo Hidden Field significa campo oculto, ou seja, ele não é um campo que vai aparecer aqui no meu formulário, por exemplo, de edição, quando eu clico aqui. Tá vendo que esse campo ele não aparece? Porém, ele está aqui. Ele é um campo oculto. Ele serve apenas para que o formulário consiga identificar qual que é o ID do post que ele vai editar. Então, todo post cadastrado aqui dentro do WordPress, ele tem um ID, que é a identificação daquele post. Então, quando eu quero editar um post, né, o formulário ele precisa saber que post é esse. Então, ele me pergunta, tá, mas qual que é o post que você quer editar? E é através dessa informação que esse campo ID aqui, que esse campo Hidden Field capta, que o formulário vai entender qual que é o post que precisa ser editado, dentre tantos que tem dentro do meu WordPress. Então, se nós vamos adicionar aqui, nesse formulário, um campo Hidden Field. Eu vou clicar aqui e vou selecionar esse campo aqui, ó. Se não estiver aparecendo para você, é só você clicar aqui em navegar todos e procurar que ele vai estar aparecendo aqui em algum lugar, tá? É esse Hidden Field aqui. Deixa eu colocar ele lá para cima. Pronto. Adicionamos aqui o campo Hidden Field. Agora, dentro desse campo, nós temos aqui algumas opções, tá? Para um formulário de edição de post, nós vamos utilizar normalmente a Current Post ID, que é essa que já vem por padrão dentro do campo Hidden, ou a URL Carry Variable, que é essa daqui, ó. E aí, quando que você vai usar uma, quando que você vai usar outra? Isso depende um pouco. Olha só, aqui no meu painel do dashboard, eu tenho aqui os meus posts do CPT Projetos. Então, cada cardzinho desse aqui é um post, né? E aqui é um listing que está representando esses posts. Como você pode ver, aqui dentro do meu listing, eu tenho 2 botões de edição. E eu coloquei 2 de propósito para mostrar para você situações diferentes. Nesse primeiro botão aqui, quando eu clico para editar... Gente, esse card do listing, ele carrega o ID do meu post. Então, quando eu tenho aqui dentro dele um botão de editar o post, e quando eu clico nesse botão, o formulário ele consegue identificar que eu cliquei em um listing e que esse listing carrega o ID do meu post, então logo ele consegue saber qual que é o post que ele vai editar. Então, quando eu tenho dentro do meu listing um botão de edição e quando eu clico nesse botão, ele abre um pop-up para eu editar o meu post, eu vou utilizar o Current Post ID, tá? Que significa ID da postagem atual. Qual que é a postagem atual que eu tô clicando? Essa daqui. Então, logo, ele vai editar esse post aqui. Então, quando eu tenho um formulário que é acionado através de um listing do post, eu vou utilizar o Current Post ID lá no meu campo Hidden. A segunda alternativa é quando o meu formulário ele está dentro do single do post. Então, se eu clico aqui para abrir o meu post, ele me joga lá na página do post, ou seja, no single do post. E aí você pode ver que aqui dentro eu também tenho um botão que quando eu clico para editar,
ele traz o mesmo formulário de edição. Vê que o meu pop-up ele está sendo aberto dentro do single do post. Eu poderia ter colocado esse formulário diretamente aqui dentro da página, daria no mesmo, tá? Nesse caso aqui, quando o meu formulário ele está sendo acionado dentro do single do post, eu também vou utilizar o Current Post ID. Então, são essas duas opções aqui. E quando que a gente utiliza a URL Carry Variable? Quando o formulário de edição está em qualquer outra página que não é a página do post, ou seja, o formulário ele não está aqui dentro, e além disso, o usuário ele precisa ser redirecionado para a página onde o formulário está, que é o caso desse segundo botão aqui. Vamos voltar aqui no meu listing, e aqui eu tenho esse outro botão. Presta atenção que quando eu clico para editar aqui, ele me joga para outra página, para que nessa outra página eu possa editar o projeto, editar o meu post. Aqui está como outro formulário qualquer, porque a gente ainda não criou o formulário de edição de post, né? Vamos criar e depois vamos substituir ele aqui dentro dessa página. Mas o que importa aqui é o seguinte, se eu clico lá no botão do meu listing de editar, e ao fazer isso ele me redireciona para outra página, aí eu vou ter que utilizar a URL Carry Variable, tá bom? Então são essas duas opções aqui, ó. Essa macro da URL Carry Variable, ela carrega o ID do post na URL, para que o formulário possa identificar qual que é o post que ele vai editar. Então, pode prestar atenção que quando eu clico aqui para editar, ó, nessa minha URL, ele vem com o ID do meu post na URL, ele traz. E aí, o campo hidden que está aqui dentro do meu formulário, ele vai olhar para a URL, vai identificar qual que é o ID e vai entender, é esse post aqui que tem esse ID que eu vou editar aqui nesse formulário. Então, essa é a diferença. Se eu sou redirecionado para uma outra página para editar o post, eu vou utilizar a URL Carry Variable. Se por acaso eu vou continuar na mesma página para editar o formulário, seja através de um pop-up, ou se o formulário estiver dentro da página desse post, então eu vou utilizar a Current Post ID, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Eu sei que foi uma introdução um pouco longa, mas aqui esse conceito ele é muito importante quando a gente fala de edição de post, porque se você utilizar a macro errada, o formulário não vai funcionar, tá ok? Então, eu precisava ter explicado isso aqui para você antes. Bom, agora que nós já entendemos essa parte, nós vamos fazer aqui a configuração, primeiro com a opção Current Post ID. E aí depois eu mostro para você como fazer com a outra opção, que é a URL Carry Variable, tá bom? Então aqui eu já adicionei o meu campo hidden. Aqui eu vou colocar somente Post underline ID, ok? Esse nomezinho aqui não importa muito, mas eu gosto de colocar aqui só para que... É como se eu estivesse dizendo aqui, ó, esse campo aqui, ele tá captando o ID do post. É só isso, tá? E aí eu vou utilizar aqui a opção Current Post ID. Aqui nessa ação que nós configuramos no formulário passado, né? Eu vou clicar aqui e aí nesse campo que eu acabei de adicionar, que é esse Post ID aqui, eu vou selecionar essa primeira opção aqui e vou clicar em Update. E aí, por último, nós vamos configurar aqui os presets desse formulário. O que é presets, tá? Observa aqui, deixa eu voltar aqui. Quando eu clico aqui nesse botão de editar, ele vem com o meu formulário com as informações do post tudo preenchidinho. Bom, isso acontece porque eu fiz aqui a configuração desse campo de presets. É esse campo aqui que faz com que o formulário já venha preenchido com as informações do post. Então, eu vou editar aqui esse campo. Aqui em Source, eu vou colocar Post, porque é o que nós vamos editar. Aqui eu vou colocar Current Post, então se aqui eu estou utilizando o Current Post ID, aqui eu vou utilizar Current Post também, tá? Aqui em Post ID eu vou selecionar a opção Post ID, e aí nome do projeto, gente, deixa eu abrir aqui o formulário, aliás, o CPT de projetos, para eu mostrar aqui uma coisa para você, ó, projetos, cadê? Projetos. Quando eu vou criar um projeto, o nome do post, ele é aquele campo de título nativo do próprio WordPress. E aí, quando a gente está mapeando um campo que preenche esse campo aqui, nós sempre vamos mapear esse campo como post title, tá ok? E aí, esses outros aqui, ó, descrição do projeto, data de início, data estimada de conclusão, data real de conclusão, eles são informações de metafields, são metafields que eu criei dentro desse CPT lá na hora que eu estava criando o meu CPT. E aí, quando a gente está mapeando o CPT, nós utilizamos a opção post meta. E aí, ele abre esse campinho aqui. O que a gente coloca nesse campinho aqui? O name, que é justamente esse que está aqui em cima. Então, é só você copiar e colar. Essa outra aqui também, post meta, e aí você copia, cola a informação aqui abaixo. Vai fazendo isso com todos os campos que são meta fields. Então, vou clicar aqui, ó, post meta, coloco aqui a opção certinha. Aqui em data real de conclusão, mesma coisa, post meta. E olha só,
Agora, nós temos aqui duas últimas, que é o status do projeto e temos aqui tipo de projeto. Essas duas opções aqui, elas não são metafields. Se eu voltar aqui no meu CPT, aqui estão elas, ó. Elas são taxonomias que eu criei e vinculei ao meu CPT de projeto. E quando a gente fala de taxonomia, nós utilizamos a opção Post Terms. E aí aqui ele abre novamente o campinho e nós selecionamos a taxonomia que nós queremos, que no caso aqui é status do projeto. Essa outra aqui é a taxonomia tipo de projeto, então Post Terms, e aí volta aqui um pouquinho mais para baixo, seleciono a taxonomia que eu quero, que no caso é tipo de projeto. Pronto, é somente isso. Eu vou desabilitar essa opção aqui para que outras pessoas também possam ver essas informações. E aí aqui eu posso finalizar com aquelas ediçõezinhas, né? Tipo botão, aqui tá criar projeto, porque nós duplicamos o formulário anterior. Então eu vou só editar aqui o texto, eu vou colocar editar projeto. Aqui nessa parte de Jet Form, lá no final, tem as configurações da mensagem, né? As mensagens que aparecem quando a gente clica no botão de enviar o formulário. Aqui tá projeto criado com sucesso, eu vou colocar projeto editado com sucesso, já que esse é o formulário de edição. E pronto, era só isso que a gente tinha que fazer. Então, se eu voltar aqui, ó, nós duplicamos o formulário de criação, inserimos o campo hidden, tá? E aí você vai ver se você vai utilizar o current post ID ou a URL carrier variable. Configuramos o post submit action, né? Porque nós colocamos aqui no campo, esse aqui, ó, essa opção aqui, vinculamos essa opção aqui à opção de post ID. E configuramos também os presets, tá bom? Nós fizemos aqui com a opção de Current Post ID, e aí depois é só você salvar. Agora você pode inserir esse formulário dentro de um pop-up, que vai ser acionado lá pelo botão do listing, ou você pode inserir ele diretamente dentro da página single do projeto, que ele vai funcionar perfeitamente. Agora, eu vou mostrar como que você faz a configuração com a URL Carrier Variable. As configurações são basicamente as mesmas, tá, gente? Só que a gente vai mudar aqui essa macro, em vez de colocar Current Post ID, nós vamos mudar aqui para URL Carrier Variable. E aí aqui você vai colocar o seguinte, ó, underline, post, underline, ID. Tem que ser desse jeito aqui, senão não vai funcionar. E aí, já que nós mudamos aqui a informação do campo hidden, nós precisamos ir aqui nos presets também. Tá vendo que aqui tá Current Post ID? Eu vou mudar também para URL Carrier Variable, para ficar igual que tá aqui. E aí, aqui, eu vou colocar a mesma informação que tá lá no meu campo hidden, que é underline, post, underline, ID. Pronto, só isso. E aí, eu vou salvar. Então, a diferença é só essa, você mudou aqui, muda lá nos presets também. As outras configurações permanecem iguais, tá ok? Já que esse formulário aqui está utilizando a URL Carrier Variable, é porque eu vou utilizar esse formulário em um local onde, quando eu clico no listing, deixa eu só recarregar aqui a página. Quando eu clico no listing, ele me joga para uma outra página. Só que essa outra página aqui, ela não está com o formulário correto, né? Então, nós vamos editar aqui essa página como Elementor para eu poder colocar o meu formulário de edição aqui dentro. Então, eu vou clicar aqui em editar como elemento, essa página aqui, ó, editar projeto. Essa página aqui é uma página do meu Profile Builder, tá, gente? Poderia ser uma outra página comum do WordPress, porém, eu estou utilizando aqui uma página no Profile Builder. E tá tudo certo também. Então, aqui eu vou clicar no meu edit de formulário e aqui em Choose Form eu vou puxar o meu formulário de edição de projeto, que é esse aqui, ó, editar projeto copy, que foi o que nós acabamos de configurar lá. Puxei aqui o formulário, vou clicar em publicar. Então pronto, essa daqui é a minha página do Profile Builder de editar projeto. Uma outra coisa que eu vou fazer também, só para me mostrar para você, eu vou fechar aqui, a que eu acabei de editar, e vou abrir o meu listing aqui, só para eu mostrar a configuração desse botão aqui, ó, que é o botão que quando eu clico, me manda lá para a página de editar o projeto, tá ok? Então abrindo aqui o meu listing, esse botãozinho aqui amarelinho, tá? Esse outro aqui é o que tá abrindo em pop-up. Esse aqui é o que tá abrindo em formato de redirecionar para outra página. Então, eu vou clicar nele aqui para me mostrar a configuração. Ó, aqui em Source eu tenho Profile Page, porque essa página de edição de projeto, ela é uma página do meu Profile Builder, tá? Então, eu seleciono aqui a opção Profile Page. E aqui eu digo qual que é a página. É a página Editar Projeto, que é a página onde está o meu formulário de edição de projeto, tá? E aí, aqui em Carry Arguments, essa opção aqui, ela vai estar desabilitada para você. Você precisa habilitar. Se você não habilitar, não vai funcionar lá o formulário de edição. Ele não vai trazer as informações do post para você, não vai conseguir identificar qual que é o post, enfim. Então, tem que estar habilitado. Assim que você clicar aqui para habilitar, ele já vai trazer essa informação para você automaticamente. Então, não precisa se preocupar com isso. E aí, você clica em publicar. Esse outro botão aqui é o do pop-up, tá, gente? Então, você vê que aqui na parte de conteúdo não tem nada configurado, ó. Nada, tá? Vou aqui em avançado.
aqui em Jet Pop-up, eu escolho aqui o pop-up que eu criei e onde eu coloquei o meu formulário. Então, eu criei um pop-up com Jet Pop-up, peguei o meu formulário de edição, coloquei dentro do pop-up e aí estou acionando aqui o pop-up quando eu clico no botão. Se você quiser, eu posso trazer um outro vídeo mostrando aqui tanto como criar posts no front-end, como editar esses posts no front-end através de um formulário dentro de um pop-up. Porque tem algumas configurações a mais, fora essa que está aqui, para que esse formulário ele funcione certinho, tá? Então, se você quiser, eu posso trazer esse vídeo, esse tutorialzinho rapidinho, só mostrando como fazer essas configurações. Aqui nós vamos focar mais nesse outro aqui, que está utilizando lá o formulário com a macro URL Carry Variable. Se eu fosse utilizar essa opção aqui, eu teria que utilizar lá a macro Current Post ID. Mas como no meu formulário eu deixei lá por último com a URL Carry Variable, então vamos focar aqui nessa opção, que é a que vai fazer o redirect da página. Fechei ali a página, vou vir aqui nos meus projetos novamente para recarregar aqui a página e nós vamos testar esse botão. Então, vou clicar aqui em editar. Olha só, ele me redirecionou lá para a página do projeto e aí você vê que tá aqui o meu formulário que eu adicionei lá na página e ele está trazendo já todas as informações do meu post. Eu vou clicar aqui para eu botar 240, só para me alterar aqui o título e ver se está funcionando certinho. Então, vou clicar aqui em editar projeto. Pronto, ó, quando eu edito, ele já me joga lá na página do projeto, na página single do projeto. E aí, eu posso voltar aqui nos meus projetos e ver que no meu listing, ele também já mudou o título, tá vendo? Poderia fazer outro tipo de edição. Então, por exemplo, vamos trocar aqui, tá? Desenvolvimento de sistema, que é essa opção que tá aparecendo aqui, ó. Eu vou colocar aqui criação de site e vou editar. Pronto, se eu vier aqui atualizar, ó, já mudou também. Tá bom? Então, é assim que você configura o formulário de edição. Eu vou deixar esse material aqui de mapa mental aqui abaixo na descrição do vídeo, para que você possa consultar aqui essas condições, né? Para você definir aí qual que é a macro que você vai utilizar quando você estiver configurando o seu formulário de edição. Porém, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, deixa o seu questionamento aqui, se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto, que aí assim que eu puder, eu já te deixo uma resposta aí, tá ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos conteúdos. Eu vou trazer muito conteúdo ainda aqui sobre Jet Engine, muita coisa ainda para você aprender. Então, se você não quiser perder nada disso, já se inscreve aqui no canal e fica de olho nos próximos conteúdos que eu vou publicar por aqui, tá ok? Bom, grande beijo para vocês e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!